Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio e hoje começando a conversar com as deputadas estaduais do Paraná. Nossa convidada de hoje é a Cristina Silvestre, ela que é deputada do Cidadania. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Cristina, eu quero começar conversando antes da sua carreira na política, né? A gente conversar um pouco sobre a sua história. A gente estava conversando até que antes que você cursou História, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso, contasse um pouco sobre a sua juventude, qual que era o seu cenário que você tinha, ou escolha de profissão, como é que foi tudo isso para você? Então, eu sou de Guarapuava, né? Cidade do interior. E então, uma infância feliz, uma juventude. Mas eu sempre gostei de política, sabe? Então, desde criança, assim, a gente... Por exemplo, meu pai era vereador em Guarapuava. Então, ele tinha o candidato dele, né? Para deputado, para governador. E a minha mãe, às vezes, não coincidia o candidato de um de outro, né? E eu adorava aquilo. Então, quando eu estava do lado do meu pai, eu provocava a minha mãe, sabe? Escrevia com giz na cadeira o nome do candidato. Então, assim, desde criança, escapava de casa sem a mãe para ir em comício, para ver. Então, eu gostava disso. Aí, eu conheci, né, o meu marido, que era filho de político, só que também ele não gostava de política. E, com o passar do tempo, também ele acabou... Como se diz, a política é uma paixão, né? Ele acabou sendo candidato a vice-prefeito, a deputado estadual, a deputado federal, e eu sempre acompanhei a vida política dele, participando mesmo, né? Sempre ao lado dele, fazendo campanha. Era eu que fazia as campanhas de rua, né? Do tete-a-tete, batendo na casa das pessoas, fazendo reuniões, programando toda a campanha no sentido de publicidade, enfim. E depois o meu filho, que hoje, né, hoje não, foi prefeito de Guarapuava até agora, por 2 mandatos, também sempre ali coordenando campanha, trabalhando junto, né. Até que, mas eu nunca pensei em mim, né, o meu marido como deputado federal, eu estava sempre em Brasília, ajudando com certos ministérios, então eu ia, conversava, tinha, né, ia buscar, né, conquistas para a nossa região, tudo. Até que ele falou, não, eu acho que você ama isso, né, você gosta demais, agora você que é candidata. Eu realmente levei um susto, porque eu gostava daqueles bastidores da política, de estar ali, mas nunca pensei em vim para frente mesmo, né? Como diz, dar a cara para bater. E daí pensei, daí ele falou assim, Cristina, uma oportunidade que você tem, pensa, você é uma mulher, nós precisamos de mulher na política. Você gosta, você faz o que quer. Falei, sabe o quê? Vamos, é um desafio, né? Topei, né? E antes disso, eu fui secretária de assistência social. E meu filho era prefeito, eu era secretária de assistência social. E isso me deu muita bagagem, sabe? Porque a gente pôde viver o dia a dia, as necessidades das pessoas, que muitas vezes você não tem nem ideia do que as pessoas passam. Porque eu digo sempre assim, que a Secretaria de Assistência Social, quando a pessoa vai para lá, é porque ela já procurou apoio e ajuda em todas as outras. Então, é o último lugar que a pessoa vai pedir socorro. É a última esperança, né? É a última esperança dela. Então, a gente desenvolveu vários projetos lá dentro, com a criança e adolescente, nas 2 pontas, a criança, adolescente e o idoso. Mas também nós trabalhávamos com a mulher vítima de violência e também trabalhávamos com a prevenção da droga, né? Como prevenir a droga. Então, isso me deu muita bagagem, sabe? Me deu, assim, a experiência do dia a dia. E quando eu assumi como deputada estadual, eu era a única mulher da região eleita,
na história, né? Então, eu tinha assim, uma responsabilidade muito grande com isso, né? Um compromisso muito grande de que eu tinha que fazer alguma coisa, não estava ali para brincar, nem precisava disso, né? Não estava só ocupando um espaço, né? E daí eu falei, pô, eu tenho que ser a voz dessas mulheres que eu vi que sofrem tanto. Então, eu vou trabalhar por essas mulheres, né? Representando, sendo a voz Então, eu comecei, meu primeiro projeto como deputada estadual foi o Botão do Pânico, que foi, depois, transformou-se em um programa de governo, né? Na época do governador Beto Richa. E ele foi, assim, também um exemplo, né? Ele serviu de referência para outros estados. E hoje, esse Botão do Pânico, ele é digital, né? Então, ele tem mais facilidades. E também, com muita luta, a gente trabalhou muito nesse sentido, ele foi instalado hoje nos 399 municípios. Né? Ele está nas 166 comarcas do Paraná. Então, realmente foi um projeto, assim, o meu primeiro projeto, um projeto que teve uma repercussão enorme. Né? Então, eu falei, esse é o caminho, parece que, sabe, as mulheres estavam pedindo, assim, que elas precisavam de alguém, uma voz, sabe, um apoio, uma mão. E aí eu comecei a desenvolver vários outros projetos, sempre nesse sentido de proteção à mulher, de políticas públicas para as mulheres. E conseguindo ganhar um espaço que anteriormente não tinha. Não existia, sabe? De políticas públicas mesmo, de mostrar que nós precisávamos disso. Porque uma das coisas que me incomodava era que leis para as mulheres eram feitas por homens, né? Mas o que os homens entendem, né, da nossa vida, das nossas necessidades, dos problemas das mulheres? Sim. Então, precisava a mulher entrar, né? Muitas vezes, assuntos que são tabus, né? E que precisa se falar, e que as próprias mulheres, né, ficaram com um pouco de receio de falar, que é o projeto da pobreza menstrual. Esse é um projeto que, quando nós apresentamos, as próprias mulheres diziam, meu Deus, Cristina, eu não tinha pensado nisso. Né? Os homens diziam, nem sei que isso existia. Teve deputado que riu quando eu apresentei, quando passou o nome, né, para apresentar o projeto. Que é isso, sabe? E daí depois os próprios homens vieram junto com a gente, porque entenderam que aquilo realmente era necessário, que estava lá, era um tabu, ninguém falava e as meninas, as mulheres estavam sofrendo. Então, acho que a gente precisa muito, muito mesmo da participação feminina. Nós precisamos dessa igualdade, né? Mas para que a gente chegue nessa igualdade, nós precisamos do apoio, né? Dos homens, do apoio da sociedade, acreditar. E eu vejo isso assim, que aconteceu muito comigo. Até por ser esposa, filha, mãe de político, tipo assim, ela tá aí só para, né? Porque conseguiu. Aí depois, as pessoas mesmo vinham me dizer, nossa, Cristina, eu pensei que você iria ficar só assim na questão de assistência social, porque eu era secretária. Eu não achei que você ia se importar e trabalhar tão fortemente no esporte. Daí eu falei assim, exatamente porque eu sou mulher que eu trabalho no esporte, né? Porque como mãe, como avó hoje que eu sou, o que você quer? Você quer que teus filhos sigam, né, um bom caminho. E aonde que entra o esporte? Exatamente nisso. O teu filho estando ali praticando esporte, convivendo com as pessoas do esporte, com certeza ela não vai se envolver com droga, ela não vai se envolver com má companhia, porque o esporte envolve tudo isso, saúde, boa alimentação, disciplina. Então, como deputada, eu incentivo
invisto bastante no esporte, sabe? Em levar quadras poliesportivas, essas arenas multiuso, incentivando sempre a participação da mulher no esporte. E a formação, né? Porque no esporte, ali depois de um jogo, no intervalo de um jogo, você pega... Isso tem um exemplo que é muito citado, até por todo mundo que defende o esporte. Você pega a água, você passa do branco pro negro, do pobre pro rico, e ali não tem essa diferença, né? Exatamente. Você aprende a perder, você aprende a ganhar, né? É o que você vai enfrentar na vida. Então, acho que o esporte é uma lição de vida, essa convivência. Como você falou, não tem raça, não tem cor, não tem nada. Né? Você vê nas Olimpíadas, que lindo que é tudo aquilo, Sim. né? E muitas vezes, eu acho que essas Olimpíadas recentes, que elas vieram para rejuvenescer um pouco até as Olimpíadas, vieram com esportes novos, você entende até mais o que é o esporte vendo... eu acho que o principal exemplo que entrou agora foi o skate, acho que é o que mais mobilizou, foi um sucesso, né, o Brasil, né? Que todo mundo virou todo mundo entendido do assunto, todo mundo fã do skate. Como você via que ganhava, perdia, levantava, cumprimentava o outro, brincava, Sim. sorria. E é isso que é, né? Exatamente. E o esporte, eu acho que é uma das poucas coisas que consegue fazer isso, agregar todos. Então, política, países inimigos, países, né? Tá todo mundo junto, é uma união, mesmo num campo de futebol, que seja aqui no Paraná, você está junto com o teu amigo que é do outro time, que você pode até brincar com ele, provocar, mas, né? Essa questão da união que só o esporte consegue mesmo. E você faz isso sem ser algo forçado, sem ser algo ensinado. Você naturalmente está convivendo com a diferença, você está junto com pessoas que não pensam como você e você vai evoluindo junto, né? Com certeza. E outra também questão que as pessoas me questionam bastante, assim, também nesse sentido. Nossa, Cristina, você é mulher, mas você sempre está envolvido com questões de segurança pública. E eu respondo da mesma forma, porque eu sou mulher. Né? Porque eu sou mãe, o que você quer? Segurança. O que você quer para a tua família? Que tenha segurança, que você possa proporcionar isso para toda a comunidade, porque a mulher, quando você fala, né, é um ser político, ela é um ser político, né? Porque ela está sempre querendo proteger, porque ela gera, né, cria, educa, e daí ela coloca aquele ser na sociedade para conviver com todos. Então, a mulher tem essa capacidade de olhar um todo, né? De olhar o coletivo. E quando ela é política, ela quer trabalhar no coletivo como ela quer o bem da sua família, quer proteger. Então, é normal você estar ali sempre insistindo nas questões de segurança pública, levar para a tua região que você sinta que o Estado está ali presente com a segurança pública, que as pessoas estão sendo cuidadas. Então, são questões assim que é tão automático para nós, mulheres, cuidar dessas coisas e que para os homens eles estranham um pouco o nosso comportamento. Ainda mais, você veja, na Assembleia, nós somos 10%, 54 homens e 5 mulheres, 4. Né? Uma está de licença, então são 4 mulheres. É complicado você colocar um projeto teu que venha em defesa da mulher, políticas públicas, para a cabeça, não é nem por mal, para a cabeça deles aquilo é bobagem. Né? Eu lembro que eu apresentei um projeto que passou, mas levou quase 2 anos para passar, que as mulheres vítimas de violência com medida protetiva pudessem ter prioridade em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Estado, né, que não tenha custo. Mas como, Cristina, você está querendo privilégio para essas mulheres? Agora a mulher vai lá, machuca o rosto e diz que ela tem prioridade. Falei, gente, entenda, é medida protetiva, não é assim, né? Tem toda uma investigação para chegar a esse lá. Ponto, e outra, a emancipação financeira é um
uma das principais causas de a mulher ficar Sim. numa relação violenta, né? Então, você precisa oferecer a essa mulher essa emancipação. Então, as pesquisas provam isso, que as mulheres, quando elas, a maioria das que denunciam, elas têm emancipação financeira. Porque as outras não tem o que ela vai fazer. E isso é né? muito usado pelo próprio agressor, né? Com Você vai certeza. sair daqui, mas vai para onde? Vai viver do quê? A violência patrimonial, Sim. né? Então, você não vai porque você vai fazer o quê com os filhos? E a mulher acaba não indo, porque realmente, né? Ela tem uma família, ela vai pensar principalmente nos filhos. E aí é que acontece, né? Essas tragédias que a gente vê hoje. Então, eu acho que a mulher precisa cada vez mais participar da política, porque nós precisamos desse olhar diferenciado da mulher. Né? Porque o homem, ele é mais objetivo. Ele tem coisas que ele não... E até pela própria ser, né? Não tem esse olhar, né? E a mulher, ela tem um olhar mais global das coisas. Ela consegue, ao mesmo tempo, perceber várias coisas que é provado cientificamente que isso é da mulher, né? E o homem, ele é mais focado. Então, precisa ter essa união, porque a gente tenha mais equilíbrio, né? Na sociedade, na política. Tem um olhar diferente na política. Quando eu batalho por duplicação de rodovia e viaduto e trincheira e isso e aquilo, também me questionam, porque eles acham que a mulher, ela só pode ali lidar com a saúde, com a educação, com a assistência. Eu falei, gente, o que nós queremos com isso? É segurança. É segurança das famílias que andam nessa estrada. Como que nós não vamos lutar por isso? Então, às vezes, as pessoas não conseguem ver da mesma forma. Ah, mas por que duplicar? Isso aí podia fazer isso, isso, aquilo. Falei, mas você está preservando vidas quando você está duplicando uma estrada, né? Uma rodovia perigosa. Então, eu acho que a mulher, ela cabe, eu acho, não, eu tenho certeza, em todas as áreas. Tem um espaço para ela. E é estranho pensar que isso foi limitado de forma tão natural como foi, né? Porque, sim, cara, por muito e muito e muito tempo, eu acho que atualmente existe, de forma até global, uma mobilização maior pelo espaço das mulheres em várias áreas, Sim. que ainda é muito no início, mas está existindo. Mas sim, cara, é muito como natural a gente ter 10% das mulheres só dentro de uma Assembleia Legislativa. É muito normal, porque é um mundo masculino, né? A política é um mundo masculino. Se pensar que menos de 100 anos a mulher não tinha nem o direito de votar, né? E que mesmo depois dessa liberação do voto feminino, ainda com restrições, né? Se ela não tivesse um marido, se ela tivesse condições de sustentar sozinha. Então, sabe, é muito recente essa participação da mulher na Nesse política. primeiro momento, aliás, você na verdade dobra o voto do homem, né? Agora, sim. Porque Ia ali... ser passar, né? Sim. E daí porque você pega e tem uma ideia, a mulher pode votar, mas a mulher tem que ter um marido. Uhum. Então, basicamente, Exatamente. é você dizer que você precisa de uma... Você tá falando lá. tô falando do lá atrás. Uhum. Você precisa basicamente dizer que tem que ter alguém que entenda para instruir essa mulher a votar. Mas até pouco tempo, mas não faz muito tempo mesmo. Eu estava fazendo campanha para o meu marido, né? Vamos dizer que seja 10 anos atrás, por aí. Uhum. Você chegava na casa e o chefe lá, o marido, ele dizia assim, não, senhora, fique tranquilo, dona Cristina, porque aqui eu mando. Eu digo e todo mundo vota comigo. Mulher, filho, nora. Eu olhava e ele dizia, meu Deus, como é que você vai garantir o voto de uma outra pessoa, né? Então, mas era aquela... Ele achava que o voto dele era o mais importante, porque o voto dele levava a família inteira, né? Era o pensamento, né? Aí você dava uma olhada, assim, você via um risinho meio de lado, a pessoa que estava atrás, um filho, né? Que realmente não é assim. Como que a pessoa, né, o chefe da família, achar
que todo mundo ia votar com ele, no candidato dele, porque ele impôs que era o candidato dele. Deputada, com relação a isso até, me veio uma discussão nacional agora na cabeça. Como que você enxerga essa luta de um grupo para um retorno ou do voto impresso ou de que a urna emita um comprovante de em quem a pessoa votou? Eu acho um absurdo. Porque aí realmente você consegue ter, de certa forma, esse controle. Porque aí eu já falo, minha família inteira vota em tal pessoa. Ele tem como conseguir esse comprovante se a pessoa votou ou não como ele queria. Mas veja bem, primeiro que não tem cabimento isso, né? É um retrocesso do voto impresso. Imagina, eu participei do voto impresso, você ficava lá uma semana contando o voto num município pequeno como Guarapuava, né? E ali acontecia visivelmente a corrupção na contagem de voto. Porque você via quando as pessoas estão... A gente não dormia, ficava o tempo inteiro ali, porque se roubava o voto na hora de passar no mapa, na hora de contar os massinhos, colocava embaixo do outro candidato, aí só contava. Então, ali era terrível a corrupção. E, então, esse pensamento não tem cabimento. E outra, o voto com comprovante, né? Eu não vejo dessa forma, porque, veja bem, se eu votar, eu posso fingir que eu estou votando num candidato, né? Eu vou lá, tiro fotografia da tela e digo, aqui eu votei no fulano. Mas na hora de votar, você vota em outro candidato. Ah, não sei meu comprovante, eu perdi, meu comprovante está aqui, ó, eu votei nele. Você pode, com isso, questionar e acabar anulando uma urna. E eu não sei se a intenção não é essa bagunça toda. Uhum. Você pode dizer, olha, não foi esse candidato que eu votei, está aqui meu voto. Então, eu não vejo muito cabimento nisso, sabe? Não acredito. Deputada, falando um pouco mais sobre a sua entrada para a política, nós temos uma parceria aqui no podcast que nós recebemos uma pergunta do Por Mais Elas na Política, um portal no Instagram que ele tem aí o objetivo de incentivar mulheres a participarem da política, tanto ali nos bastidores, como também a política direta. Então, vou pedir para a gente colocar aqui no nosso retorno a primeira pergunta, e aí a deputada vai poder responder para a gente. Oi, Cristina, me chamo Camila Gonda, sou fundadora do projeto Por Mais Elas na Política e eu gostaria de saber como foi o início da sua carreira política. Gostaria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi esse seu primeiro contato, como você foi acolhida, seja pelo partido, seja pela vida pública em si, pelos companheiros que estavam junto com você, companheiros de campanha, amigos, familiares. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente a respeito disso. Muito obrigada. O retorno está um pouco baixo, deputada, mas no geral é o seu contato com a política inicial ali. No dia que você foi eleito, como é que foi esse primeiro contato, estando de fato ali na política direta, né? E não mais nos bastidores. Você diz antes, durante a campanha ou já eleita? Quando você é eleita, o contato que você tem ali com aqui, mas também com o próprio partido, né? O partido vem um contato antes ali na campanha já, né? A pergunta. Não, com o partido foi muito tranquilo, fui muito bem recebida. Estou no partido há muitos anos, convivendo com toda a direção do partido. Claro que quando você entra, você sempre é uma ameaça, né, aos companheiros do partido. Então, de um lado você é uma ameaça, mas por outro lado você vem a somar, e sempre os homens pensam que você vem a somar. Né? Você vem ajudar a eleger um candidato com os teus votos. Né? Não que você vai ser a mais votada, e eu fui a mais votada no partido. Uhum. Então, você vê assim um certo sentimento, né, nesse sentido. E depois de eleita, eu vou falar do primeiro mandato, porque agora no segundo você já está lá, né? Mais acostumada, Mais né? acostumada, as pessoas estão acostumadas Sim. com você tudo. Mas no primeiro mandato você entra assim, é um mundo totalmente diferente. Você está tratando de assuntos que antes você discutia e até discordava, e daí quando você está ali dentro, você vê que
as coisas são diferentes, funcionam de forma diferente. Então, no começo é até tipo assim, ah, meu Deus, acho que não vai dar certo, né? Eu não vou me adaptar com isso. Mas depois você vai vendo que ali o teu trabalho, você consegue mudar as coisas, transformar, você consegue melhorar a vida das pessoas. Aí você vai se apaixonando por essa parte política. Mas eu digo para você que tive até colegas meus que vieram me perguntar se eu estava ali para segurar a vaga. Tipo assim, segurar a vaga para o meu filho, quando terminasse de ser deputado, de ser prefeito, eu estava segurando o eleitorado, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa assim, é uma ofensa. Como se você tivesse entrado para fazer campanha. Que vai totalmente contrário ao objetivo de um deputado, ali só né? ocupando aquele espaço, atendendo aquela região que me elegeu, para depois o meu filho, que é homem, vir ali tomar aquele espaço. Sabe? Então, as pessoas, não sei se consciente ou inconsciente, elas acabam te ofendendo, magoando. Poxa, primeiro que meu filho não precisa que eu esteja aqui para segurar a vaga para ele. E segundo, pelo amor de Deus, eu estou aqui e eu sei por que eu vim, né? Eu tenho um objetivo. Eu sei o que eu quero alcançar, é por isso que eu estou aqui. Então, você veja o quanto é difícil para nós mulheres. Agora mesmo, eu fui para Brasília representar o Paraná, porque o Paraná, eu sou procuradora da mulher, né? Uhum. E a Procuradoria da Mulher do Paraná é uma referência para o Brasil, né? É até dito como a melhor procuradoria do Brasil, até pela coordenação nacional. Então, eu fui apresentar lá leis nossas, né? Projetos nossos, programas nossos para todos os estados. Então, uma agenda no CNJ, na ONU, com o ministro da Justiça. Então, né, uma agenda muito importante. Mas você veja como ainda o mundo é machista, que quando a gente chegava no ministério, o Caio estava comigo, e, né, ele estava de terno, que Brasília, né, precisa de terno, e eles perguntavam, o senhor que é deputado? Né? Então, não era eu que era deputada, era o Caio, que é homem, que era deputado. Então, hoje, isso eu estou te falando há um mês atrás, em Brasília. A gente vê, como a gente acabou de comentar, né? A gente vê mundialmente ter um movimento em prol das mulheres, mas ainda está muito longe, né, deputada? Muito longe, mas você veja, a Alemanha, hoje, né, primeira-ministra, né, imagina, país mais forte, né, da Europa, mas teve um começo para ela chegar onde ela chegou, e foi com as cotas, né, não é com as cotas, com as cadeiras, né? Então, é um início para que a mulher chegue, né, a ocupar esse espaço. Aí, eu estava em Brasília, lá nessa discussão, daí eles disseram assim, os deputados, enfim, a mesa, tudo. Mas vocês querem se eleger sem voto. Não é se eleger sem voto, porque realmente a mulher tem muita dificuldade para chegar lá. Uhum. Né? Então, ela precisa de uma oportunidade de chegar para mostrar. Agora, se ela não mostrou, fim, né? Mas ela tem que ter essa chance. Então, eu acho que essa luta pelas cadeiras é muito importante no início, para que a gente possa ter mais igualdade, né? Muito longe, mas pelo menos chegar mais perto. A gente comentou em outro programa, agora não vou lembrar exatamente com quem, mas as cotas sempre é um assunto que acaba aparecendo. Aliás, para quem está nos acompanhando, nós já fizemos as entrevistas com todas as vereadoras daqui de Curitiba, então você pode acompanhar no nosso canal. E com uma delas a gente estava conversando sobre o fato de que a chance de quem está dentro da Câmara, da Assembleia, se reeleger, ela é maior, porque você já consegue mostrar o seu trabalho. Então, em 1 ou 2 eleições que você faça as cotas nas cadeiras, e você equilibre de forma
de certa forma forçada, digamos assim, a tendência é que no passar dos anos isso acabe acontecendo de forma natural. Isso foi o que aconteceu com a Alemanha. Então, ela foi até ela chegar à igualdade, né, de 50%, aí acabou. Sim. Né? Então, aí o povo já tem uma outra visão, o povo já se acostumou, as pessoas conseguem analisar, né? Daí você não precisa mais disso. Que é um pouco do que você falou aconteceu com você mesma, né? Veio aqui pro assistencialismo, vai passar só na assistência social. Quando vê, tá na segurança, tá na educação, tá na saúde, tá em várias frentes. E isso também é uma oportunidade que se dá a outras mulheres de fazer esse trabalho, e aí sim vão se manter, obviamente, as que estiverem preparadas para isso, assim como é o caso dos homens. Exatamente, os que estão preparados para isso, né? Lógico que muitas pessoas não sabem a que vieram, né? Mas é uma minoria também. Hoje eu vejo assim, como eu acompanhei de muito tempo, né? Acompanhando meu marido, eu vi uma evolução muito grande, sabe? Nos vereadores, nos prefeitos. Então, houve uma evolução, né? As pessoas estão mais conscientes em que votam. Claro, ainda tem, né? A democracia ainda é muito recente, né? E é todo um aprendizado. Mas eu acho que nós estamos melhorando, sim, com certeza. E com todas as vagas que nós temos para deputado estadual, para deputado federal, para vereador, ter uma mulher lá que não esteja preparada, teoricamente deveria ser a mesma coisa de ter um homem lá que não esteja preparado. Porém não é, né? Tem peso muito diferente. Muito diferente. É impressionante como há essa diferença. E como te dei esse exemplo agora, né? Porque tinha um homem e uma mulher, era o Caio que estava comigo. Quer dizer, quem que era o deputado era o homem, não era a mulher. Né? E você vê assim que ainda há muita dificuldade de você ver as mulheres no poder, em condições de poder de decisão. Né? Então, você está lá, mas o teu poder de decisão é muito pequeno, porque não tem essa entrada para você. Se fosse um homem, teria. Mas como é mulher, você vê uma certa dificuldade. Apesar de, como eu disse, eu já vejo melhora. Quando eu entrava com meus projetos na Assembleia, que eram direcionados a políticas públicas para as mulheres, muito difícil até das mulheres participarem com você. Hoje, quando eu apresento um projeto, eles vêm pedir para assinar junto, para ser coautores. Sabe? Porque agora eles já estão vendo, bom, se ela está fazendo isso, é porque esse projeto vai dar resultado. Então, nós vamos avalizar. E entro com coautoria, aí vai embora. Tá? Mas a gente... Pena, viu? Não é muito fácil. E como foi esse processo todo para você de sair de um momento que você sobe na tribuna, apresenta um projeto e que acaba você vendo que tem homens até rindo porque não sabem do que está sendo falado, a chegar num momento que deputados te procuram para participar junto? Exatamente. Olha, eu vou te dar um exemplo desse da pobreza menstrual, né? Que, quando eu entrei com o projeto, tinha homem que ria. Quando eu fui falar sobre o projeto, o que era essa pobreza menstrual, que 26% das mulheres não têm condições de comprar esse absorvente, que também não é barato. Né? E que essas meninas não vão para aula porque não tem como ter esse absorvente. Então, eles começaram a pensar, sabe? Puxa, nossa, que horror! Tá? Então, é um assunto totalmente desconhecido para os homens. E que daí você vê que esse projeto teu aqui no Paraná, esse meu projeto foi junto com 2 homens, né? Só que não estava constitucional, eu achei que nós não podíamos perder esse projeto, nós transformamos em constitucional e foi aprovado. E hoje você ir lá para Brasília e falar sobre isso, se tornar uma pauta nacional, né? Então, isso é muito gratificante. Mas hoje, quando eu entro com um projeto assim que, na primeira vista, para eles pode ser um troço absurdo, eles já vêm assinando junto. Então, isso é uma conquista. Você chegar e receber vereadores, homens, trazendo vereadoras para te apresentar,
para que essa vereadora seja a procuradora da mulher na Câmara Municipal, né, para que ela possa replicar esse trabalho que nós fazemos na Assembleia, nas câmaras municipais. Esse apoio que os vereadores de cidade do interior, que é muito mais machista, acompanhando essas mulheres. Então, você começa a ver essa mudança de comportamento. E cada vez que acontece isso, eu vibro muito, eu acho muito importante, né, essa união de forças por um objetivo, por uma causa, né, dos homens junto com as mulheres. E é uma evolução muito clara, né? Porque como você já citou aqui também, antes disso, nem tinha essas mulheres lá para tentar essa mobilização. Era basicamente, dando um exemplo assim, tentando linkar uma coisa com a outra, eu ter esse programa aqui para a gente conversar, aí eu e a Summer, diretora do nosso podcast, já vai também ter a pergunta dela, e aí a gente decide que a gente vai convidar deputados para falar sobre as mulheres na política. Era algo nesse nível, né? Por causa que eram homens que pensavam, ou muitas vezes não pensavam, em leis e projetos para as mulheres. Não, quando pensavam, às vezes não era aquilo que era bom para as políticas públicas para as mulheres. Era na cabeça do homem, né? Mas não na cabeça da mulher. Então, essas procuradorias, nossa, elas estão expandindo no Paraná todo. A gente começou com dificuldade, daí veio a pandemia, também a gente teve que parar. E esse ano, assim, está explodindo. Nós estamos com 60 procuradorias já nas câmaras municipais, né? Então, elas replicam o nosso trabalho aqui, elas levam à população o papel daquela procuradora, vereadora. Ela vai fazer a lei no seu município para as políticas públicas municipais das mulheres. E quando nós fazemos uma campanha aqui, a gente pensa e replica para o estado todo, naquele mesmo dia, sabe? Então, aquilo repercute no estado. E isso está cada vez mais crescendo, essa participação das mulheres. Elas estão vendo, elas estão confiando mais nelas, e que elas têm condições, que elas podem participar, e que ela é um ser político, né? Por natureza, quando eu vou conversar com elas para elas se filiarem, para elas participarem, enfim. Eu não gosto de política. Política não é para mulher. Eu não entendo de política. Digo, você não entende de política? Como você não entende de política? Quem é que vai na escola para defender o seu filho de alguma coisa que você não gostou na escola, que está faltando a rede de esgoto, que teu filho está machucando o joelho porque o piso está muito áspero, que a professora não está indo? Quem que é? O teu marido? Não, sou eu. Tá. E no posto de saúde que não tem remédio? Quem é que vai pro Facebook? Quem é que faz barulho na frente da unidade de saúde? É teu marido porque está faltando o remédio do teu filho? Não, claro que sou eu. Quando você diz que não tem luz na tua casa, que está preocupado pela segurança da tua filha, porque a tua filha chega à noite da escola, é teu marido que vai reclamar na prefeitura? Não, sou eu. Então, você vem dizer que você não é um ser político, você não entende de política. Você está fazendo política todos os dias. Quem que vai reclamar no preço do mercado é a mulher. Quem é que tem que ajustar o salário da família, né? Na economia doméstica? O marido, ele trabalha, entrega o dinheiro para a mulher administrar a família toda ali. É a mulher. Então, como que você não entende de política? Você faz essa política todos os dias. Então, é isso que a gente tem que passar para essas mulheres, né? Que elas têm condições. E você observa muito essa liderança no interior, no interior dos bairros. Em qualquer lugar que você vá, você já percebe que ali tem uma liderança feminina. Mas ela não tem condições, muitas vezes, né? Ela precisa de uma oportunidade para ela mostrar o seu potencial. E na maioria das vezes ela nem entende isso como política, né? Não, ela não sabe que ela está fazendo política. Exatamente. Então, acho que às vezes o mais importante agora, o primordial agora seria investir realmente nessa conscientização de que você já está fazendo política mesmo antes de você estar em um cargo ou nos bastidores de algum cargo. Com certeza é isso. Deputado, então eu vou pedir agora
para entrar, como a gente comentou, tinha também as perguntas que viriam da nossa diretora. Então, vou pedir para ela colocar aqui para a gente e aí depois você pode responder. Oi, deputada, sou a Samar Mourad, sou produtora e diretora aqui do podcast Política e Elas. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação. E para a gente começar, eu queria saber, deputada, qual foi o maior obstáculo que a senhora já superou nessa sua trajetória? E eu queria que a senhora compartilhasse um momento de empoderamento feminino que te inspirou. Qual foi o obstáculo que você encontrou e depois um exemplo de empoderamento feminino que te inspirou? Obstáculo? O maior obstáculo? A gente enfrenta todos os dias. É que ser mulher na política é isso, sabe? É um obstáculo atrás do outro. É todo dia tirando uma pedrinha do teu caminho. Eu não sei te dizer assim o que mais me marcou. Talvez seja nesse sentido de achar que, na verdade, você só estava ali porque você teve todo um apoio, né, familiar, político, para estar ali. E daí achar aquilo que eu te falei, de um deputado perguntar se eu estava ali só ocupando um espaço para depois o filho vir ocupar, né? Mas, assim, obstáculo mesmo, eu acho que é todos os dias. Eu não saberia dizer qual foi o maior até hoje. Eu acho que ser candidata mesmo, sabe? É ter a coragem de sair candidata e você ver a surpresa das pessoas, da tua família, não querer, que loucura, não se envolva nisso. Ai, não se envolva, elas diziam, minhas amigas diziam, não, pelo amor de Deus, não entre em política, o que você quer com isso? Eu falei, eu quero que um mundo melhor, uma sociedade melhor, e eu quero tentar melhorar muitas coisas na minha região ou nas pessoas que eu vou representar. É isso que eu quero. Eu não sou uma mulher de ficar em salão de beleza, uma academia, né? Eu quero fazer alguma coisa, deixar alguma coisa para nossa geração, né? Que seja esse caminho. Então, acho que, assim, um obstáculo não sei te dizer. E a segunda pergunta era... Um exemplo de empoderamento. De alguém? É que você tenha vivenciado, pode até ser um momento seu, mas se você tenha vivenciado algo que te inspire. E muitas mulheres me inspiram. Eu acho, assim, que tem mulheres fantásticas e sempre tiveram. E muito na história, essas mulheres, elas não apareceram, né? Elas fizeram todo o protagonismo daquele ato, mas elas não apareceram. Então, tem muitas mulheres que nos inspiram. Até como te falei, Angela Merkel, Margaret Thatcher, tantas outras aí que sempre estão numa causa, estão lutando. Eu vejo juízas, promotoras hoje que estão abraçando essa causa também da mulher. Então, nós fazemos toda essa rede de proteção e nós estamos sempre juntos nessa luta. Poder Judiciário, sabe? Então, são tantas mulheres, são tantas pessoas que nos inspiram a continuar. Tem muitas vezes que a gente está pensando assim, eu acho que eu não vou continuar, são muitas as barreiras, a gente tem muita dificuldade. Aí, de repente, você vê uma coisa acontecendo boa, né, por uma ação de uma mulher, ou a tua própria ação deu um resultado, aquilo parece que te enche de energia para você continuar, né, trabalhando nesse sentido. Deputada, eu queria falar um pouco sobre o seu momento atual dentro da Alep. Qual é o tamanho que você acha que tem sua voz lá dentro atualmente? Porque a gente vê que, obviamente, você se reelegeu, né? Então, muda um pouco a figura, muda um pouco a questão. A mulher precisa, 100% das vezes, dá para se dizer, quando é eleita, se provar que é boa, mostrar para os outros que tem competência, coisa que os homens já entram como capacitados, né? A mulher tem que se provar capacitada.
você passa um mandato, consegue a reeleição. Como que você se analisa agora dentro da LEP? Veja, você falou a coisa mais certa. O homem ele não precisa provar nada para mulher, para ninguém. A mulher, ela precisa o tempo inteiro estar provando que ela é capaz. Né? Então, eu vejo assim que as coisas melhoraram muito na LEP em relação à mulher. Eu posso dizer que eu tenho o respeito de todos os deputados, até porque também você sabe, né, trabalhar com respeito, né? Eu não sou uma pessoa de usar a tribuna para ficar criticando, falando, gritando. Não é meu estilo, né? O meu estilo é mais de boas conversas, de boas alianças, de conseguir costurar bem, né? Como eu te disse, não é fácil você aprovar um projeto, ser sancionado pelo governador, né? Então, tudo isso tem um grande trabalho e eu consigo, né, com o apoio da Assembleia, com o apoio das deputadas, com o apoio da imprensa. Eu agradeço porque eu tenho o apoio da imprensa nesse sentido. Eu acho que todo mundo está muito ligado, né, nesse foco da mulher, da representação feminina. Então, eu acho assim que hoje eu posso dizer que eu estou numa situação boa. Eu fui reeleita, né, como procuradora da mulher. Eu represento o Paraná quando tem encontros, né? Aproveita e conta um pouco mais desse seu trabalho como procuradora. Nossa, é fantástico, eu estou amando o que eu estou fazendo. Eu acho que esse trabalho da procuradora é que está motivando as mulheres a participar. Você viu que teve um aumento muito grande de candidatos a vereadoras. Sim. Né? Então, você está levando essa procuradoria para todos os municípios, porque é o protagonismo do legislativo na questão da mulher. Né? Então, por exemplo, na Câmara tem uma vereadora, que ela é procuradora, você tem 2, 3 entram em acordo ali, é a procuradora, e ela vai apresentar para a sociedade o que ela pode fazer por aquelas mulheres. E não é só a questão da violência, que eu acho que eu posso dizer para você que eu acho que é o crime mais horrível que possa ser, né? É o feminicídio. É uma coisa violenta demais. E cada vez isso está aumentando. Né? Então, essas mulheres estarem treinadas para saber orientar as mulheres da sua cidade. É muito mais fácil uma mulher chegar numa procuradora do que chegar numa delegacia e for fazer a sua denúncia e a pessoa que atende seja um homem e que comece com aqueles questionamentos horríveis, que nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Onde é que você estava? O que você estava fazendo? Com certeza teve algum motivo para o teu marido te bater desse jeito. Entende? Aquele machismo assim, cultural muito forte, que a gente está trabalhando com as delegacias, nesse sentido de treinar essas mulheres, treinar esses homens que têm sensibilidade para atender esses casos. Então, a Procuradoria, e como a gente vive, né, a experiência de tudo isso, você consegue criar projetos que venham beneficiar essas mulheres, seja na emancipação financeira, seja na violência, seja em termos de desenvolvimento social delas, de autoestima. Então, a Procuradoria está fazendo um grande trabalho, sabe? Em todos esses municípios que nós trabalhamos, e cada dia ela está aumentando mais. E esses projetos que nós apresentamos aqui na Assembleia, nós trabalhamos também em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria, sabe? Porque esses projetos que a gente, com o apoio de todos eles, lança e tem essa credibilidade e está saindo aqui do Paraná como exemplo para o resto do Brasil, né? De realmente termos uma política pública avançada para as mulheres. E nesse caso que você citou, e que a gente realmente acompanha muitos casos assim pela mídia, pela internet também, a mulher sofrer a violência
ter a coragem de procurar ajuda, de superar essas barreiras que nós já falamos aqui, como a questão financeira, o cuidado com os filhos, tudo isso, conseguir superar tudo isso, procurar ajuda, chegar na delegacia e ouvir, mas o que você fez? Provavelmente deve doer tanto quanto a agressão. Né? Quanto a violência. Tá? Porque daí o que ela acaba? Desistindo. Então, por isso nós, né, estamos com esse pedido, agora parece que está sendo realizado, de que ela já chegue com um advogado ativo, com um defensor público. Porque senão ela desiste ali já. Ela falou, se eu estou sendo agredida aqui, o que eu vou fazer para frente? Uhum. E daí, quando ela passa tudo isso, que ela chega num julgamento, ela vê um juiz também tratar ela com essa questão de gênero muito forte, né? Dela estar ali porque alguma coisa ela fez. Então, está sendo trabalhado dentro do judiciário, está sendo trabalhado dentro do Ministério Público, está sendo trabalhado dentro das delegacias da Polícia Militar. Né? Nós tivemos uma conversa também com o comando da Polícia Militar nesse sentido, porque lá também existe muito, né, a questão do assédio, né, entre o policial homem e mulher. Então, nós estamos procurando trabalhar em todas as áreas essa questão de gênero, de respeito, de coibir todo esse assédio, que as pessoas culturalmente se avancem nesse sentido, né, de ver o outro ser ali como igual. Claro. Né? Até porque a mulher provavelmente, para chegar nesse ponto da denúncia, ela já refletiu muitas vezes, né? Será que eu fiz alguma coisa? Com certeza, é o que eu digo quando eu vejo essas piadinhas machistas. Vai lá, faz um escândalo e depois volta. Não é. É que, para ela chegar lá, foi muito difícil, porque é uma coisa vergonhosa você chegar lá e dizer que você foi agredida, que você foi violentada. Ela se sente constrangida com isso. Então, o último coisa que ela está fazendo, ela não aguenta mais. Ela sabe que realmente dali pode as coisas piorarem, né? Então, daí ela não é acolhida nesses lugares. Né? Então, é todo esse processo que a gente tem que trabalhar, e nós trabalhamos com a Procuradoria nessa rede toda, sabe? Com todos esses órgãos junto, trabalhando essas questões, porque realmente não é fácil. Aí, muitas vezes, ela desiste. Até muito para preservar a sua própria família, Sim. porque foi ameaçada. Ela vai lá e retira, mas não que ela esteja bem, né? Ameaçou de vida a mulher, ameaçou os filhos, de tirar tudo, ameaçou de morte. Então, às vezes, de medo, ela vai lá e retira. Hoje, ela não pode mais retirar, né? E depois que ela fez a denúncia, o BO, ela não pode mais retirar aquela denúncia. Então, as coisas cada vez mais estão melhorando. A lei de Maria da Penha está aperfeiçoando também, sempre está entrando mais uma questão ali que deve ser observada. Então, muitas coisas estão mudando. Muitos projetos que vêm trabalhar, inclusive eu entrei com um projeto que é lei também, que é trabalhar com o agressor, que era uma coisa que me incomodava desde que eu era secretária, porque você sempre está defendendo a mulher, né? Sim. Mas e o agressor? Então, nós temos que ter política para esse agressor também, porque muitos dos casos você vê que, na verdade, ele nem queria fazer tudo aquilo, um ímpeto, ele ama a mulher, ama a esposa, aí ele vai preso, você vai lá fazer o depoimento dele e tal, ele nem sabe que isso é crime. Não, mas a mulher é minha, eu mando, faço o que eu quero, o meu pai também fazia isso, o meu avô também fazia isso, quer dizer, é cultural. Aí quando ele entra nesse trabalho, né, que eu apresentei esse projeto que são cursos para o agressor, de ressocialização desse agressor, ele entender que o que ele está fazendo é crime e tem todo o apoio com
advogados, psicólogos, assistentes sociais, enfim, toda essa estrutura e homens participando, não mulheres. Essa fala tem que ser dos homens para os homens, né? E nós temos hoje... Até para que ele não volte a agredir outras pessoas Exatamente. depois. Esses que passam, quem indica é o Poder Judiciário. Ele indica, ó, vai ser trabalhado determinada pessoa. E quando você faz esse trabalho, a queda é menos de 4% de que eles voltem, sabe? Uhum. Então, prova que isso funciona mesmo. É que, na verdade, tem todo um processo por trás desse homem. E se você não trabalhar com esse homem agressor, ele sai de um relacionamento aqui violento, mas ele vai para outro. Então, não adianta. Né? Ele sai de um relacionamento agressivo e vai passar para outro. Então, você tem que trabalhar esse homem. E está dando resultado. Deputada, então agora nós já vamos chegando ao final. E aí nós temos um quadro final aqui no nosso podcast que a gente pergunta para a nossa convidada uma conquista que ela tenha tido dentro da política, que ela queira destacar, e um sonho que você ainda queira realizar na política, que você ainda pretende atingir dentro da política. Veja, as conquistas, eu acho que é essa, né? Essa conquista de eu poder ser a voz dessas mulheres, de poder estar representando na Assembleia para o Paraná essa voz que estava há muito tempo calada dessas mulheres. Então, quando você vê esse retorno, esse apoio que essas mulheres nos dão, é muito gratificante. Então, acho que todas essas conquistas que eu tive durante, né, esses 2 mandatos, focado nessas políticas públicas para as mulheres, é muito importante. Então, cada vez você vem mais ideias, as pessoas te passam mais ideias, mais projetos vão surgindo. Então, acho que tudo isso é muito gratificante. E o que você ainda quer realizar? Eu diria para você o que eu quero realizar, não sei, mas o que eu desejo é que toda essa semente que nós plantamos e que outras gerações de mulheres também plantaram, para a gente poder estar aqui hoje, é porque alguém lá atrás também abriu esse caminho. E o que nós estamos plantando hoje, que as próximas gerações possam ter realmente uma vida igualitária, né? Ter uma vida melhor, com mais igualdade, um mundo assim, mais fraterno, com essa igualdade de gênero dentro de todos os poderes, porque o que nós passamos no poder legislativo, todos os poderes também não mudam, são iguais, né? Então, que a gente possa, e que acho que eu e essa geração talvez não veremos isso, mas que as próximas gerações tenham realmente um mundo melhor, mais igualitário, mais fraterno, mais humano, com a presença da mulher em todas as questões políticas, mas que ela tenha esse poder de decisão também, com mais igualdade, né? Não uma ou outra no mundo inteiro. Deputada, muito obrigado pela sua participação, por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Obrigado, quero aproveitar também para agradecer a nossa equipe, a Samar Mourad, nossa diretora, que está vendo o controle da nossa transmissão, nos cortes das câmeras, e também aos técnicos André Ambonati e Ana Rudzinski, que estão nos dando todo o apoio para as nossas gravações. Lembro você que nós temos aí todas as vereadoras já no nosso YouTube, você pode acompanhar, você pode ver, se você já viu, pode rever as entrevistas, mande para alguém que você conheça, que possa se interessar pelo nosso conteúdo. Mais uma vez agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência e até a próxima.